gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pod Duda. Antes da gente começar, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece, porque o convidado de hoje é sensacional. Gente, antes da gente começar, quero falar que esse vídeo é um oferecimento do estúdio 767. Aqui a gente tem toda a estrutura para você que quer gravar uma live, quer fazer algum vídeo gravado, ao vivo. Qualquer coisa que você quiser fazer aqui, tem. Você pode entrar em contato com o Instagram, @767studio. Aí você entra em contato lá, pega o número, já faz aqui o seu negócio aqui com o 767, ó. Belezinha. Também deixa eu falar que também, além do YouTube, somos na TV Lagos. Que se você perder aqui, você vai lá. Se você perder lá, você vem aqui. Que os horários e os dias que vão estar passando vai estar na descrição do vídeo. Também mandar um abraço para Mineirão Peças. Lá tem tudo para sua caminhonete. Tudo que você precisa. Lá tem. O número é 3333-2833. Liga lá, fala com o Breno que você viu aqui no Pod Duda que você vai ganhar um descontinho especial, beleza? Também mandar um abraço para Dona Laura do Capão. Pro Paquita que recebeu a gente super bem lá no Inteligência. Pro Vilela. Pro Farol. Pra Rafaela, pro Jurubeba, pro Igor Choque, pra Marlene Silva, pro André, pro tio Paulo, pra Vitória de São Paulo. E, gente, se vocês quiserem que eu mande um beijo ou um abraço pra vocês, é só comentar aqui nesse vídeo. Ou também nas últimas 2 fotos do Instagram, que eu vou olhar. E aí eu mando um beijo pra você no próximo vídeo. E o convidado de hoje é... Amaury Gonçalves. Gostei do tararantantan. Tararantantan. Foi ótimo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra você, pra quem tá acompanhando a gente aí. Exato. Gente, ele é apresentador do programa Velocidade Sem Limite, na Band de Minas Gerais, aos domingos de manhã. Locutor e narrador, gente, quem é Galvão Bueno, de eventos. Já foi radialista e muitas outras coisas que a gente vai descobrir nesse bate-papo. Então fica até o final do vídeo e roda a vinheta. Então, Amaury, tudo bem com você? Tudo ótimo, e cantou. Eu tô ótima. Bom. E fala mais sobre o seu trabalho, com o que você trabalha, quando que você começou, quem te incentivou a continuar na sua carreira? Vamos lá, Duda. Então, tudo começou numa brincadeira, eu conversando com alguns amigos, e aí eles brincaram comigo e falaram assim, por que você não faz um teste numa rádio? E eu falei, não, cara, nada a ver, eu acho que eu não me identifico com isso, eu era muito novinho na época, né? E aí até fiz um teste na Antena 1 na época, isso na década de 80, e até passei, mas não tinha vaga e fiquei aguardando. E aí depois, com o passar dos tempos, eu sempre gostei muito de carro, de pega, de competição. Eu fui um dia para Vitória, no Espírito Santo. Isso foi em 1988 para 89. E lá nós fomos levar uns carros para poder fazer uma corrida de arrancada lá. E eu fui junto com a turma, né, porque eu fazia parte dessa equipe. Meu carro ficou, porque não cabia na carreta, e os carros que iam correr, eles foram na carreta. E nós juntamos uma turma e fomos de ônibus, que era do Márcio Pasqualim, grande Márcio, mandar um abraço pro Márcio Pasqualim. E aí nós fomos de ônibus, a galera para fazer bagunça, para ir pra praia, para curtir, e fomos pra pista. E quando chegamos na pista, parece que o locutor que estava lá, ele não era muito do ramo, arrumaram um cara para quebrar o galho, acho que ele nem queria entrar. E aí não deu certo, a Julita Nogueira, que era presidente da Federação do Estado do Espírito Santo, Federação de Automobilismo, ela me chamou numa sala lá para uma reunião e eu comecei a tremer, né? Com o convite que ela fez. Ela falou, não, que nós precisamos que você faça locução, que não sei. Eu falei, gente, eu nunca peguei no microfone, eu não sei fazer locução, eu não vou fazer locução, eu tô aqui para ajudar os caras lá na equipe, mexer com mecânica e tal. Não, porque você entende, você tem um padrão de voz bom e que não sei o quê. E começou aquela história de querer me colocar dentro do evento. E aí eu falei que não, bati na tecla e não. E aí, de repente, eu não sei o que ela arrumou, chegaram todos os pilotos, inclusive os pilotos de lá. Falou, não, porque a gente sabe que você entende, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, resumindo, eu aceitei. Só que quando eu aceitei, Duda, tinha, sei lá, 50 pessoas lá, eram no Sambódromo. E nesse bate-papo, ele durou 1 hora e meia, até a gente definir tudo. Quando eu saí,
dessa sala, você já sai direto em frente à arquibancada, que é onde o locutor fica. Tinha mais de 1.000 pessoas. Naquela câmera ali, o microfone ficava assim, ó. E aquela tremedeira, eu falei, gente, o que é isso aí que eu tô fazendo aqui? Mas aí o que eu fiz? Eu procurei concentrar no que eu estava fazendo, falar o que eu sabia, e aí começou a minha história como locutor e como narrador. De lá eu saí, aí eu fiz o campeonato inteiro para eles, depois eu passei a narrar as provas de arrancada aqui, que ainda era na rua, na Via Expressa. Da Via Expressa nós fomos para a reta da Pepsi, que é em Contagem. Antes da reta da Pepsi, tinha na Avenida João César de Oliveira, debaixo da Via Expressa, da João César, tem a Via Expressa. Na continuação dela, era nova ainda, fizemos algumas corridas lá também. Logo depois surgiu um convite de um cara que me viu narrando a arrancada para eu narrar Supercross, que foi o Beto da promotora e o Milton, o grande Milton, mandou um abraço pro Milton e pro Beto, pessoas que assim me acreditaram muito no meu trabalho e abriram o espaço, e aí eu fui fazendo, narrando motocross, Supercross, aí eu fazia o campeonato deles, fazia um outro campeonato que era do Davidson lá de Pará de Minas, aí a gente fazia a Copa Centro-Oeste de Supercross, e eu fiquei um bom tempo fazendo esse tipo de evento. Na época eu era casado, né, hoje eu sou separado, e na época eu lembro que em um dos anos que eu fazia motocross, Supercross, kart, e eu fazia mountain bike também, eu fiquei, em um ano, eu almocei 2 finais de semana em casa. Eu vivia viajando, narrando corrida final de semana. Então, eu só almoçava final de semana em casa, quando dava. E aí, assim, nasceu minha carreira aí do motocross, supercross. Eu fui pro kart primeiro, do kart pro motocross, pro supercross. Aí narrei mountain bike, depois me chamaram para narrar jet ski, narrei jet ski. E aí, na realidade, foi virando um círculo vicioso. Até 1995... quando eu comecei na televisão. Só que antes disso, né, eu estou contando a carreira certinha para você poder entender, né, dentro de um organograma. Em 1990, já fazendo prova de arrancada em motocross e supercross, eu fiz um teste na rádio Terra na época, que era uma rádio de rock e tal, que é do grupo da Rádio 98. E aí eu passei nesse teste, entrei como locutor da rádio. E depois de um mês que eu estava lá, eu fazia a madrugada, depois eu já comecei a fazer o Rock que a Terra não esqueceu. E esse Rock que a Terra não esqueceu era um programa que ele começava às 10 da noite e até às 2 da manhã. E aí começou a bombar. Passado mais ou menos um ano, a rádio acabou. E aí o Sistema Del Rey, né, que era o Grupo 98, na época a Rádio Transamérica e a Rádio Terra, eles compraram a Rádio Líder. Então, quando eles compraram a Rádio Líder, mudou o seu padrão, mas eles demitiram todos os locutores. O único locutor que ficou fui eu, porque a rádio era uma rádio via satélite. E ela tinha só um horário, que era o horário Belo Horizonte. E então precisava só de um locutor para poder fazer esse horário e gravar as vinhetas, e eu fiquei. Daí a rádio saiu de dentro do sistema, que era no bairro Serra, e foi para Contagem. Foi quando eu comecei a fazer. E aí foi muito interessante, que eu fazia um programa muito legal, né? Todo mundo deve conhecer o Good Times da Rádio BH-FM, que é um programa que é sucesso, né, durante muitos anos. Um programa bem noite, bem música romântica. E a gente criou Ligações Perigosas, que era um programa para concorrer com o Good Times da BH-FM. E foi o único programa na época que conseguiu se igualar em audiência com o Good Times da Rádio BH-FM. E quem fazia da Rádio BH-FM, mas na época era o Nardoni, que hoje inclusive está na Itatiaia, e a gente era muito conhecido, a gente encontrava em alguns eventos, eu, o Bel, né, tinha o William Jorge, vários locutores da rádio que a gente se encontrava. E aí, dentro da rádio, o programa criou a minha cara, né, dessa maneira de apresentar, de conduzir. Eu tinha algumas tiradas, algumas brincadeiras e tal, que eu já vinha do ao vivo, né, eu faço muito isso no kart, no motocross, no supercross, né, nas corridas de carro também. E aí começou a criar uma cara, né, do que era o Amaury. Só que aí eu comecei a ter um problema, depois de um ano de Rádio Líder, porque os meus eventos aconteciam no final de semana. E a audiência de rádio de final de semana ela é muito alta, sexta, sábado, domingo. E aí eu pegava o locutor e falava com o locutor, cara, eu vou te pagar para você trabalhar para mim esse final de semana, porque eu tenho um evento para fazer. E aí eu saía da rádio, e aí a audiência do programa caía. Não porque o Amaury era o bom, não porque o Amaury era o melhor, mas é porque o programa criou uma cara, né? Com a minha voz, com a minha maneira de conduzir o programa.
E aí um dia o dono da rádio me chamou, falou, esse negócio de você ficar se ausentando da rádio, final de semana, pagando locutor para trabalhar. E aí eu já estava numa fase, tipo assim, que eu não estava fazendo rádio por curtição. Porque é legal fazer rádio, é legal fazer televisão, né, igual eu faço hoje. Não, eu faço porque é uma coisa profissional e tem que me dar dinheiro para eu sustentar minha família, entendeu? Afinal de contas, tem 2 filhos, né? Michele e Guilherme. Michele tá até aqui com a gente, né, filhão? Então tem que tratar dos meninos. Então eu falei, cara, eu não tô aqui para brincar de fazer rádio mais. Eu preciso ganhar dinheiro. E os eventos pagavam e pagam muito mais do que a rádio, né? Infelizmente, acho que o Brasil inteiro, o radialista não ganha o que deveria ganhar. E aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na terceira ele falou, você escolhe ou a rádio ou seus eventos. E ele crente que eu ia falar rádio. Eu falei, meus eventos. E aí eu saí. Cheguei a trabalhar na Rádio Extra, fui folguista na Rádio Extra. Fiz acho que 1 mês de Rádio Liberdade naquela época. A rádio era lá em Betim, estava numa crescente muito grande, né? Bastante anos atrás. E nessa crescente, e assim, me aprendi muito, tenho muita saudade do rádio e continuo fazendo os eventos. Então hoje eu narro umas corridas de kart, Campeonato Mineiro. Para quem não sabe, eu tive o prazer de narrar o irmão dela correndo, que é o Davi Rua, e narrar o pai correndo, que é o Guilherme, que corria na categoria Superkart Indoor. E recentemente ele começou, estava debutando lá em Interlagos. E tem o quê? Tem 2 semanas eu estava narrando lá e seu pai estava lá, assim, foi muito legal, né? A gente tem uma turma de BH correndo no Autódromo de Interlagos, eu narro lá também, né? A gente transmite ao vivo pro YouTube. Então eu faço kart no cartódromo RBC Reis, sou locutor do Meg Space, né? Desde quando inaugurou, desde 2003. E lá eu fiz não só locução de carros, de motos, de drift, mas também de shows, né? O Meg Space é um espaço para eventos. E eu fiz muitos shows, né? Saí muito em trio elétrico, com Ivete, com Asa, com Chiclete, com Claudinha Leite. Tive a honra de entrevistar essa galera toda. E nessa época também eu fazia um programa de futebol. Então minha vida, sim, hoje ela é uma loucura. Corrida, né? Minha vida é muito louca. E nessa época eu fazia futebol. Só que chegava final de semana, eu tinha que narrar uma corrida de kart, que às vezes terminava 2 horas, ir pro Mineirão fazer um jogo às 4, que terminava às 6, e ir pro Meg Space para pegar um show que começava às 6 e ia até às 2 da manhã. E aí eu comecei a ver que isso não estava dando qualidade de vida, né? Desculpa. E que o dinheiro às vezes não é tudo, né? E aí eu comecei a polir algumas coisas, continuo sendo cronista esportivo, né? Fui repórter setorista do Atlético durante 1 ano e meio, do Cruzeiro durante 3 anos, fiz grandes amigos dentro do futebol, né? O Afonso Alberto abriu essa porta e eu abracei com o maior carinho. Eu, inclusive, apresentava o programa dele quando ele viajava, e ele fazia ao vivo e eu fazia ao vivo. Então, assim, o meu programa era depois do dele. Então, era uma loucura. E hoje, então, além de tudo isso que eu faço, de narrar essas corridas todas, de ter o programa que eu apresento na Band, né, que eu falo que eu sou o Severino do programa, que eu sou o apresentador, eu sou o repórter. Às vezes eu sou o cinegrafista, nos casos dos carros de test drive, né, que a gente tem, né, no Velocidade Sem Limite. E alguns eventos que eu estou gravando, às vezes eu pego, dou umas pinceladas, gravo algumas coisas também, apesar que eu tenho 3 cinegrafistas que me acompanham, mas dependendo da cena, eu gosto de brincar com a câmera na mão. E além de tudo isso, então, de fazer locução de eventos, de ter o programa, de administrar o programa, conduzir o programa, apresentar o programa, eu ainda criei uma empresa de transporte executivo, né, que eu faço muito eventos, festas, aeroportos de Confins, e em alguns casos eu mesmo tenho que levar, eu mesmo vou conduzindo. Então, assim, minha vida hoje eu falo, quando eu tenho tempo, eu durmo, entendeu? É mais ou menos isso. Não falei pra caramba, né? Não, que nada, que você que manda, que você pode falar o que você quiser. E você falou de vários momentos da sua vida. Teve algum que mais marcou, ou realmente foi o começo? Ou teve algum outro momento que mais te marcou? Foram vários momentos, né, Duda? Eu vou trazer um momento aqui que eu acho que marcou muita gente, não só a mim, né? Eu era locutor da Rádio Líder, e nessa época eu trabalhava à noite, né? De 8 à meia-noite. E chegava fim de semana, às vezes eu trocava meu horário para eu poder narrar algumas corridas. Eu estava fazendo de 6 da manhã até às 10 num domingo. E eu tinha uma corrida para narrar às 11 em Lagoa Santa. Não esqueço nunca disso. Eu estava em Contagem, eu tinha 1 hora para chegar lá. E foi exatamente no dia da morte do Ayrton. E aí foi uma coisa assim que me marcou muito, porque eu não vi ao vivo a morte do Ayrton, o acidente do Ayrton.
eu estava dentro do estúdio de uma rádio. Quem entende de rádio vai entender o que eu vou falar aqui agora. Você tem alguns botões que comandam a mesa. Hoje é tudo na era computador, né? E quando você vira a chave para a direita, você está ao vivo. Quando você vira ela toda para a esquerda, você abaixou o som. Quando você vira e trava ela, chama kill. O kill é o quê? É para eu ter o retorno. Vamos supor, eu tenho uma pessoa que vai entrar ao vivo comigo na rádio. Eu vou escutando essa pessoa aqui, vou conversando com ela, a música está rolando, fora do ar, e aqui eu estou no kill. Quando eu quero ela no ao vivo, eu viro pro ar. Então eu coloquei no kill, a minha esposa, na época eu era casado, ela me ligou, e eu falei com ela, põe o telefone, o tanto que eu sou fanático com Fórmula 1, né? Eu falei, põe o telefone, né, na frente da televisão para eu ouvir a Fórmula 1, pelo menos para eu ouvir a largada, e durante o tempo que a música estiver tocando aqui, eu vou ouvindo. E eu estava ouvindo a Fórmula 1. E eu lembro bem como se fosse agora, né? O Galvão narrando, e aí estava no circuito de Imola, na Itália, e aí eles vêm para a reta, que eles vêm a mais de 300 km por hora, Senna bateu forte. Então essa imagem ficou na minha cabeça. Eles vêm a 300 km por hora, Senna bateu forte. E aí ele fala, uma demora absurda para vir um socorro e tal. Eu lembro quase todas as palavras do Galvão naquele momento. E eu fiquei numa ansiedade muito grande. Por que me marcou muito? Porque eu não conseguia ver. Eu só conseguia ouvir. E eu falei, gente, como é que tá? Porque, aí ficou aquela angústia, né? Tipo... Isso. Aquela ansiedade, aquela angústia. Porque quando você vê, você fala, cara, não, peraí, pelo acidente, ele tá mal. Porque a pancada foi muito forte. Mas eu não vi. Ah, não, pela pancada ele não tá tão mal. Mas eu não vi, eu não podia falar nada. E eu fiquei nessa angústia o tempo todo. Não consegui ver. Largou 9 horas, eu saí do ar às 10, o acidente parece que foi às 9 e pouquinho, 9h15, 9h20. Eu entrei no meu carro, liguei numa rádio que estava falando sobre o acidente, fui até Lagoa Santa e disse que o Senna estava muito mal e não sei o quê. E quando eu cheguei no palco, eu abri o evento, estamos aqui para a corrida de kart, não sei o quê e tal, comentando sobre o acidente do Ayrton Senna. O Ayrton Senna está no hospital, na cidade, na Itália e tal. E aí, de repente, veio a notícia que o Senna tinha morrido. E eu tinha que dar essa notícia pro público que estava ali. Era uma corrida de kart na rua, lá em Lagoa Santa, em frente à rodoviária. Mas estava cheio, imagina um lugar cheio de gente na rua para assistir a corrida. E assim, eu consegui falar tudo, menos que o Ayrton tinha morrido. Eu conseguia falar que o Ayrton bateu, que o Senna infelizmente nos deixou, mas a palavra morte eu não conseguia falar. Eu não queria falar isso, sabe? Porque para mim não era real, para mim... Era uma ficção que estava acontecendo, sabe? Eu não acreditava na morte dele, porque nós éramos, né? Quem gostava de Fórmula 1 e quem gosta, e era fanático com o Ayrton igual eu era. Então, e ali eu chorei muito, né? Todo mundo chorou, custamos a largar a corrida atrasou. Acabou o clima, né? Não, acabou. E aí é que entra o locutor, o narrador e o animador. Aí você tem que saber reverter a situação. Porque, a propósito, a gente está ali para levar alegria. É um evento, é uma corrida de kart, né? Você imagina a pessoa que está ali esperando para assistir isso. E aí eu tive que sair, eu digo, do estágio emocional para o estágio de alegria, né? Eu tive que trocar o chip aqui e falei, cara, eu tenho que sentir essa dor depois, eu não posso sentir ela agora. E assim eu comecei a sorrir, vamos lá, porque o Ayrton gostava era de alegria, o Ayrton gostava era de emoção, o Ayrton andava de kart, o Ayrton gostava disso, o Senna gostava disso, e aí eu consegui trazer o público de volta com a gente. Eu conseguimos fazer o evento, terminou a corrida. Mas quando chegou em casa eu desabei. Né? Isso, eu chorava assim. Aí eu fui ver o acidente, fui ver a história toda e, assim, não tem como não falar que isso não marcou. Até teve uma história que muitas pessoas ficaram meio que aliviadas, porque teve uma hora que ele mexeu a cabeça, né, um pouco ali dentro do carro. Isso pra mim, você imagina, eu não vendo e ouvindo isso. Que o Galvão fala assim... É uma demora absurda no socorro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Eu falei, Tá vivo. Tá vivo, tá bem. Eu ouvindo, né? Eu não tava vendo, então... Só que, de repente, depois do mexe a cabeça, ele volta com ela e fica quieto de novo. A cabeça dele para. Mas como eu não tava vendo, eu trabalhei a imagem, a minha imagem era que ele tava bem. Falei, tá melhorando, né? Não é tão grave. Depois que a gente foi ver a gravidade da coisa. É tipo que um pedaço do... Era do quê? O pedaço que entrou dentro do capacete da suspensão dele? Que bateu muito forte, né? E voou. Na realidade, o impacto do acidente do Ayrton não era um impacto para a morte. A grande verdade é essa. Aí surgiu um monte de versão, falando que o cara já teve problema no dia anterior e que a suspensão o cara não deveria ter corrido. Enfim, surgiu um monte de versão, mas
cara lá de cima sabe de tudo, né? Então, se era para ser aquele momento. E foi um final de semana, né? O Roland Ratzenberger faleceu no sábado, né? Rubinho deu uma pancada muito forte no sábado. A imagem do Senna, né, com as duas mãos abertas no aerofólio traseiro do carro, olhando assim, parece estar despedindo do carro e do mundo, né? Antes da corrida. Foi uma soma de fatores que levou à morte dele, né? Então... Aí, acho que eu fico pensando, você falou que ele tava com as duas mãos assim na frente do carro, como se estivesse se despedindo das pessoas e do carro. Mas a imagem é essa. Será que ele já meio que sabia ou tinha algum pressentimento, assim, que alguma coisa ia acontecer com ele? Não só essa, né? Mas tem outras perguntas que ficaram no ar, né? Se não tivesse problema na suspensão, será que ele morreria? O carro realmente saiu com problema na suspensão? Eu acho que tinha um negócio lá. Eu vi esses vídeos aí com meu pai, que assiste muita Fórmula 1, muito vídeo sobre carro e tal, essas coisas. Aí, às vezes, eu assisto com ele. Aí tava falando que ele tinha... que nessa pista não podia correr no final de semana que o Senna morreu. Ficou. A pista ficou fechada durante um tempo, né? Fizeram, inclusive, as pessoas podiam entrar no autódromo, colocar flores lá e tal. Teve um monte de coisa depois que eles liberaram a pista. Mas, enfim, é o risco de quem corre, né, cara? Eu, além de tudo isso que eu faço, né? Eu corri de kart, fui campeão de kart, fui campeão de arrancada, corri de arrancada e corri de marcas e pilotos, né, de carro em autódromo, né, que é a categoria que seu pai tá andando hoje. E eu falo, o risco acontece. Eu já bati de kart correndo, acidente feio, de passar um por cima do outro e tal, de machucar a costela. Acontece. O carro... Eu acho que ele traz um pouco mais de segurança do que o kart, porque ele é fechado, né? Mas dependendo da pancada também, onde você bate, você machuca muito, né? Mas eu acho que os carros de corrida hoje são muito seguros. Principalmente o Fórmula 1, né? A gente teve um acidente agora no último final de semana que passou, do japonesinho lá, né? Que o carro decola e tal, quase sai da pista, né? Bate na tela. E o carro vem arrastando de cabeça para baixo. Nossa. E você vê que na cena... quem assiste Fórmula 1 pode olhar essa cena aí, tem essa cena no YouTube, né, do acidente, que ele vem rodando de cabeça para baixo e arrastando no asfalto. Aí, alguns falam que é o Raylo, né, o Halo, que é aquela proteção que eles criaram, parece aquela entradinha da chinela havaiana. Um amigo meu fala isso. Como se fosse um trem, assim, que junta aqui, faz tipo um retrovisor. Não é retrovisor. É tipo uma frente protetora, é como se fosse uma frente com para-brisa falso. Isso. Exatamente. E isso ajudou muito ele, né? E os carros hoje são muito seguros, não só os carros de Fórmula 1, o carro, por exemplo, que seu pai corre é um carro que tem Santo Antônio, é todo fechado, você usa o cinto de 5 pontos, né? Você vê o piloto balançando para todo lado, mas ele não desloca do habitáculo dele. Fica assim, né? Isso traz muito, você balança muito, né? Mas você não sai. O que faz você machucar muito é você se deslocar. E aí nós estamos falando de deslocamento de massa, né? Bom, tem uma outra coisa que eu faço também, que eu não falei ainda. Eu dou aula de direção defensiva, evasiva, esportiva e off-road. Tanto teórica quanto prática. Mandar um grande abraço para o nosso Andrei, da nossa Master Driver, que é a empresa que eu dou aula para eles. E a gente fala muito disso, né, quando a gente está fazendo aula teórica, principalmente no evasiva. A gente dá aula, inclusive, para a polícia. Né? O evasiva é uma aula muito tensa, que eu vou ensinar o cara a dar cavalo de pau de frente, de ré, tem fuga, tem tiro, tem vazão, entendeu? Então, esse deslocamento da massa, por isso que o cinto de segurança é importante. Né? Que algumas pessoas aí já morreram porque estavam sem cinto, saiu rolando dentro do carro, bateu a cabeça e morreu. Ou saiu do carro, né? Tem até cantor que já aconteceu isso, infelizmente, que faleceu porque estava sem um cinto. Então, a segurança dos carros, no geral, não estou falando só carro de competição, dos carros em si hoje, os carros nossos são muito seguros. A gente falou de Senna, Ayrton Senna e tal. Uma polêmica agora, né? Quem que é melhor na sua visão? Senna ou Piquet? Me perguntaram isso aqui antes de eu entrar no ar, né? Então, eu acho que para você responder essa pergunta, você tem que pegar um conjunto. O que é um conjunto? Para mim, um piloto, para ele ser completo, né, ele tem que reunir várias coisas. Ele tem que guiar bem, ele tem que ser agressivo no sentido de pilotagem, ele tem que ser um piloto que tem uma cabeça muito boa, muito inteligente, não entrar no jogo, não perder a cabeça, não sair para a briga, literalmente. Então, se você for pegar esse conjunto, aquela época, né, eu acho que o Senna era um pouquinho mais completo. Não tirando os méritos do Nelson, que eu acho que o Nelson é um excelente piloto, um bom acertador. Se você pegar, por exemplo, quem é melhor acertador, o Ayrton ou o Nelson? O Nelson.
Ah, quem que é melhor em tal quesito? O Ayrton. E nesse, talvez lá na frente até dê um empate. Mas são dois pilotos muito agressivos e de guiada muito, muito rápida. O problema... O Ayrton eram pilotos, né, que guiavam rápido, né? Hoje eles não guiam mais. Então, assim, o Ayrton, ele tinha essa vantagem de ser um cara mais frio. O Piquet já era mais esquentado, era o cara de sair pra briga e tal, de repente dar uma porrada no cara e era divertido com bandeira preta e branca, né? Eu dei até um exemplo aqui pro... Como é que é o nome do dono do estúdio aqui? O Lúcio. Lúcio, eu estava falando pro Lúcio de... A gente tem alguns exemplos de alguns pilotos nossos aqui em Minas que correm, que são bons pilotos e que às vezes não tem esse currículo completo, vamos dizer assim. E que hoje os nossos pilotos estão nesse patamar do currículo completo, né? Tem uma cabeça boa e tal, são agressivos no bom sentido, né, na pista. E é porque, tipo assim, Duda, quem tá lá dentro, né, quem já correu, né, seu pai que já correu, que tá correndo, eu que já corri, quando você mete o capacete e que você começa a acelerar e que a adrenalina sobe, o cara te dá um toque, quase te tira da pista, o sangue sobe mesmo. E ali, às vezes, a gente comete erros. De querer dar o troco no cara e pôr o cara para fora da pista. E aí o diretor de prova vai te dar uma bandeira preta, vai te excluir da prova. E aí é que eu falo que o cara tem que ser frio. De saber esperar o momento, chegar nesse cara de novo, tentar uma ultrapassagem, fazer uma escorada em cima do cara, que é uma escorada limpa, né? Porque eu falo que tem uma regra básica no automobilismo, né? Na hora da ultrapassagem. Tá por fora, tira o pé. Porque senão o cara não vai ter sustentação e vai encostar no seu carro e vai te pôr para fora. Então, resumindo, é isso, em relação ao Nelson e ao Ayrton. Queria muito ver os dois andando hoje, com a cabeça que o Nelson tem hoje. Mandar um grande abraço para o Rodrigo Piquet. O Rodrigo é sobrinho do Nelson. O Nelson Piquet, eu narrei corrida do Nelson Piquet desde a época que ele corria de cadete. Eu lembro como se fosse hoje, o Nelson chegando aqui no... O Lúcio até falou do cartódromo do Serra Verde, não era nem o RBC, não. Era o Serra Verde, onde é que era o hipódromo de Belo Horizonte, e lá foi criada uma pista de motocross e tinha o cartódromo. O Nelson chegando lá para correr e tal, o ônibus indo da Hollywood e tal, uma coisa mais linda. E eu acompanhei o Nelson durante muito tempo, até a categoria graduados, depois ele foi para a Fórmula, e acompanho até hoje o Rodrigo Piquet, porque ele corre até hoje, então tem algumas provas que ele vem fazer aqui que eu narro a corrida dele. E a gente se tornou muito amigo. O cara o Rodrigo Piquet é um gentleman. Meu abraço, Rodrigo. E o Verstappen, hoje, que é o líder do campeonato da Fórmula 1, namora a filha do Nelson Piquet, né? Que é a prima do Rodrigo Piquet. E aí, de vez em quando a gente conversa muito a respeito disso, né? Eu e o Rodrigo Piquet, e eu falo, ó, tá tudo alegria, tá tudo paz, né? E o Nelson também acabou ganhando agora na Stock Car. Então, quando tá tudo bem dentro da sua carreira de piloto, tá dando tudo certo, vai tudo na paz. Mas quando começa a ser incomodado, aí é que entra a frieza do piloto para poder conduzir isso. Entendi. Esses dias meu pai me falou que quando a minha mãe, ela tava grávida de mim, quando ele fazia arrancada, era você que narrava, né, as arrancadas dele. Tem juízo nenhum esse menino, né? Legal, então. Sua mãe estava grávida de você e ele ia lá pro Meg Space para poder fazer as arrancadas lá, né? Toda segunda, quinta do mês tem essa arrancada no Meg Space que qualquer pessoa pode participar. É uma coisa legal, com policiamento, com segurança, célula fotoelétrica, né? Para poder medir os tempos, né? Cronometragem. E seu pai estava lá, arrancando de carro. Você já estava lá com a gente, né, Duda? Só que você estava na barriga da mamãe. É. Aí eu não tinha nem como nem ver, né? Mas você tem vontade de correr? Agora eu virei entrevistador, tá, gente? Sem falar no Chevette rosa. Ah, tem um Chevette rosa. Tem um Chevette rosa, né? Seu pai ia com Chevette rosa, não era? Olha, De eu quem não que era o lembro. Eu Chevette? sabia de uma história O que meu Chevette era do seu pai ou da tinha... sua mãe? Eu acho que era dos dois. Eu acho que ele Aí falava que não era dele, mas era minha mãe pediu dele. pra pintar o carro de rosa. Eu não sei. É uma história aí que eles tinham um Chevette rosa. Eu não sei muito dessa história. Me contaram só que tinha um Chevette rosa. Geralmente o cara fala que não é dele, né? Mas eu acho que era dele. Tava querendo esconder, né? Que o Chevette não era dele. Eu acho que era dele e minha mãe pediu pra pintar de rosa. Eu não sei. Essa época era muito... Era uma época que era boa e hoje está melhor ainda, que a gente tem essa estrutura, né, da arrancada no Meg Space, tem uma área lá que é só carro de som, depois a gente termina, tem um show de cavalo de pau, aí tem show de manobras, tem uma galera que vai do drift, então assim, é um evento muito legal, chama Mega Quinta do Meg Space, que é toda segunda e quinta-feira do mês, e eu tenho o prazer de estar lá fazendo a locução até hoje, desde 2003. Que legal. Você falou que meu pai não tem juízo nenhum, né, correndo de carro, que eu nem nascida ainda... Não, e ele pulou de paraquedas um monte de vezes, né? Ah, tem isso também, essa parte eu não sabia, não.
também pulou de paraquedas um monte de vezes. Eu já Com eu fiz... pequenininha e meu irmão na barriga da minha mãe. Eu já fiz vários esportes radicais, né? Eu já saltei de bungee jump. Fui o primeiro a saltar em Belo Horizonte amarrado só pelos pés. Nossa, que loucura. Na época do kart indoor. Você não desmaiou, não? Não. Saltei... fiz tirolesa, fiz rapel. Corri de carro, corri de kart. Já uma vez dei umas 2, 3 voltas com uma moto de motocross na pista do Serra Verde, que tem um decidão. Quando eu cheguei lá em cima, eu não queria descer, que eu tava com medo, que eu só via aquelas valas. Aí passou um menininho de 12 anos do meu lado, desceu. Eu falei, agora eu tenho que descer. E eu desci, mas não cheguei a correr de moto. Gosto muito da aviação, né? Tinha vontade até de ser piloto. Já fiz um curso para poder fazer matéria, né, com o Carlinhos, né, que é do aeroporto Carlos Prates. Vou dar um grande abraço pro Carlinhos. Carlinhos é meu parceiro. Quando eu preciso de helicóptero, de avião, eu só ligo para ele. Grande parceiro. E fiz um curso com ele para poder fazer uma matéria sobre avião e sobre helicóptero. Mas nada para brevetar e não. Eu cheguei até a fazer um voo, né? Eu pilotando com um instrutor do lado. Mas não era meu objetivo, não era o que eu queria. Mas assim, saltar de paraquedas foi o único desafio que eu não topei. Você falou que seu pai saltou. Então, de todos os esportes radicais que eu fiz, eu não topei saltar de paraquedas. Eu ia saltar. Na época eu era casado, minha mulher não gostou muito da ideia. E logo, uns 2 meses antes de eu saltar, um conhecido nosso tinha caído e o paraquedas não abriu. E ele faleceu. Aí que eu não saltei mesmo. Aí eu acabei não indo, entendeu? Não sei se hoje eu voltaria para poder fazer, acho que não. Né? De vez em quando eu vou aqui no topo do mundo, ver o pessoal descer de paraglider e tal. Né? Tem um voo que você faz voo duplo, né? Mas não animei ainda não. Eu acho que meu pai já quebrou o dedo. Eu acho que o ombro foi de moto. Eu não sei onde que ele quebrou o ombro, mas aí tem a cicatriz do ombro, deve ter sido de moto, assim. né? Porque moto... Aí ele caiu, assim, Quem faz trilha, anda de sei lá. motocross, supercross, tá sujeito a isso. Não tem como. Eu lembro do pequenininho nas pistas de motocross e... Categoria mirim, categoria mini, né? Mini Mas cross. eu não tenho vontade de correr, não. Você me perguntou, né, se eu tinha vontade de correr. Uma vez eu corri de kart. Meu irmão me deu umas 5 ou 6 voltas em mim. Aham. Aí eu falei assim... Aí eu falei, não, que rapidez que eu tô, hein, nossa. Tô demais, né? Aí eu dentro do carro, nossa, como eu tô rápida. Fui ver o vídeo de eu andando assim, ó. Devagarzinho. Bem devagar. Eu, meu Deus, como é que pode? Lá dentro tava tão rápido. Parecia, né? Parecia demais. Mas acho que eu não gostei muito, não. Eu não achei muita graça, não. Assim, acho legal a história e tal, mas não achei muita graça, não. Vai pra assistir então, que é melhor, né? Prefiro conversar. Acho mais legal. Muito bom, né? Prefiro conversar. E o que te incentivou a continuar seguindo a sua carreira? Então, na realidade, foram vários incentivos, né? Dos amigos, né? Das amigas, né? A minha própria esposa, na época, né? Ela também me incentivava, vai lá, fazer seus eventos e tal. E essa vontade, né? Esse desafio de querer fazer acontecer, né? E Deus acima de tudo, né? Porque Ele que me amparava, né? Me confortava, porque não é fácil essa vida de ficar viajando, fazendo evento e tal. Eu tenho uma amiga minha que uma vez ela falou um negócio muito legal. Ela falou assim, você se diverte trabalhando, né? Eu falei, a minha diversão é trabalhar. Porque é ali que eu tô ali narrando a corrida e curtindo aquele momento, né? Então, acho que o incentivo foi esse. Muito legal. E você já passou alguma vergonha de trocar os nomes dos pilotos no meio da corrida? Já. É porque é o seguinte, você tem vários critérios que você usa para poder narrar uma corrida ou fazer a locução, narrar um jogo de futebol, por exemplo. Eu já narrei futebol também. Vamos pro futebol. Você tem a camisa do jogador e tem um número. E você trabalha, né, narrando com uma lista aqui. Número 1 é fulano, 2 é Beltrano, 3 é ciclano. No primeiro tempo do jogo de um time que você nunca fez o jogo, você vai sofrer um pouco. Né? Eu tava... Quer ver que dia que foi? Domingo. Eu tava assistindo um jogo domingo e eu vi o cara narrando durante 2 minutos sem falar o nome do jogador. Aí é ter o dom da palavra, né? É o que eu falo, quando você tem um dom da narração, você vai fazendo, vai pondo emoção sem falar o nome. E aí vem falando de tal, e toca a bola pra lá, troca pra cá, gira na direita, a bola sai, vem pra lateral, já bateu, já cobriu, a defesa tirou. Você vê que ele não falou o nome de ninguém.
Então, o primeiro tempo de uma partida de futebol, por exemplo, para quem nunca narrou aquele time, nunca viu ninguém, é complicado. Mas é complicado ali, os primeiros 10, 15 minutos. E aí você vai pegando características, né? Por exemplo, aquele jogador ali, ó, é o único baixinho da turma. Aquele ali é mais alto. Aquele é o número 7. Pô, olha o tamanho daquele cara. Aquele é o maior da turma. Ah, ó, aquele é o único que tem um cabelinho louro. Ó, aquele ali é o único que tem uma batata da perna. Eu lembro do Márcio Batata, que jogava no Atlético. Tava narrando o jogo, o cara tem uma batata da perna desse tamanho. E você vai marcando. Ó, aquele ali é o único que tá com a chuteira verde. E aí você começa a pegar algumas características. Partindo pro kart e pro motocross e pro supercross, não cabe aí o carro, né? Só cabe o kart, o motocross e o supercross, que são corridas que os pilotos estão expostos. Você está vendo o piloto. No carro você não vê que ele está lá dentro. Aí você pega pelo capacete e pela vestimenta do piloto, pela indumentária dele. Então, por exemplo, aquele cara que tá com aquela blusa verde ali no motocross, só tem ele. É o fulano. Ah, o capacete verde com a tarja amarela, é o Beltrano. Tudo bem que o número é importante, mas você imagina uma corrida de motocross na chuva. Que na terceira volta você já não enxerga mais nada. O barro quente de poeira, de barro, né? O barro cobriu o piloto inteiro, né? Ou contém... A poeira até que não, porque eles molham a pista. Mas teve pista que eu já narrei com muita poeira. E aí você identifica pelo capacete do cara. E mesmo assim, tem hora que o capacete suja muito. Aí é um conjunto que você tem que trazer para poder guardar isso. Né? É o capacete, é a cor da moto, é o número da moto, é a cor da vestimenta dele, e você vai narrando esses pontos. E é bom quando você tem uma memória legal, que você vai gravando, por exemplo, os 6 primeiros colocados, sem precisar olhar para a tela de computador. Porque quando eu comecei a narrar, não existia esse sistema de computação. A cronometragem era manual. Então, às vezes, eu socorria a cronometragem. Fulano de tal pela primeira posição, passa fulano que é em segundo, fulano é terceiro, fulano é quarto, fulano é quinto, fulano é sexto. Então, se o sexto já passou ali para terceiro, eu falo, pô, aquele cara é o cara do capacete verde. Então ele está em terceiro, ele era o sexto, ele é o fulano, então já sei que ele é o terceiro. Então tem vários critérios que você usa. No caso do carro, né, e a gente... eu estou vivendo muito isso agora em São Paulo, porque a gente está narrando muito ao vivo, né, pro YouTube. Eu tenho a tela e dependendo da distância que a câmera está, até o carro chegar nela, eu não consigo ver o número do carro. Mas eu já sei que aquele carro amarelo com lista vermelha é o fulano de tal. E tem uma categoria que corre muitos carros misturados. Por exemplo, a categoria que seu pai corre. É uma categoria que são 6 categorias dentro de uma corrida só. É que tem vários modelos de carro, né, que eu vi também. São várias categorias. Então, o que rola nesse momento? Tipo, por exemplo, seu pai está correndo em Interlagos na categoria Força Livre. Só que ele está pontuando na categoria dele. E aí você tem um outro carro que está correndo na categoria A, categoria B, categoria Cup, categoria Clássicos. E aí você tem que definir isso. Tipo, por exemplo, tá aí o Guilherme Ruas, que está na 8ª posição no geral, mas é o primeiro colocado na categoria dele. Aí é que eu acho que entra o narrador. Né, de saber trazer o cara para a posição dele, para quem está assistindo valorizar aquele cara que está em primeiro. Pô, o cara está em 8º? Não, o cara está em primeiro na categoria dele. O carro dele não vai concorrer com aquele carro que está lá em primeiro. Aquele carro que está em primeiro é o motor 2.0, o dele é o motor 1.4, então ele está bem. Então aí você começa a ver, por exemplo, o carro prato, o Celta da cor amarela, o Celta verde. Isso, quando o tempo está ruim, existe um carro, né? Celta preto. Celta preto. Gostou dessa, boa, né? Então, e aí você vai decorando esses detalhes, pegando as características do carro. Isso vale agora para o carro, né? Moto e kart é diferente. Mas no carro é isso, é o exterior, né? E aí você já sabe ali quem é que está guiando. E o único problema que você tem é quando corre de dupla. Um piloto faz uma bateria e o outro faz a outra. É mais difícil de guardar. E quando eles... Não, o problema, vamos supor, tá correndo o seu pai junto comigo. Ele vai fazer a primeira corrida, eu vou fazer a segunda. Só que eu tenho que ir lá informar a cronometragem que nós trocamos de piloto. Eu, na última corrida em São Paulo, por exemplo, você está falando de errar, eu errei. Eu narrei um cara e quem estava correndo era o outro piloto. Não. E olha que eu tive com esse piloto antes. Conversei com ele, bati um papo, ele esteve na cabine de locução comigo, a gente conversou, bateu papo e tal. Ele falou, olha, não sei o quê, que o carro é isso, é um motor 2.0 do Vectra e tal, meu carro é um Corsa, papapá e tal. Falou do carro, falou tudo. E eu entendi que ele era o piloto X e ele era o piloto Y. E eu narrei o piloto X o tempo inteiro. No final, na hora que fui entregar os troféus, aí ele me chamou e falou, nossa, era eu que estava correndo, não era ele. Eu falei, não, cara, desculpa, porque pelo que você falou, eu entendi você falando, porque na corrida passada, foi ao contrário, no mês passado. Eu falei, pô, então é o mesmo que vai correr, né? Eu falei, é o mesmo? Ele falou, é. Mas eu acho que eu entendi, quando eu falei o mesmo, ele falou, eu mesmo, né? Ele entendeu, sim. E aí, mas acontece, de repente você narrar um piloto ali, de repente não ser ele. Já errei, sim. O erro faz a gente crescer, né?
Entendi. Então, mas tipo assim, já teve alguma pessoa que chegou no você na hora e falou assim: olha, não é essa não, aí depois você consertou? Tem. Não, quando é assim é ótimo, né? Tem 2 pontos, Duda, que são importantes. Não só errar o nome, como errar a pronúncia. Não, eu já fiz isso com um convidado. Porque tem nome que é muito difícil, né? Você pega uns nomes, por exemplo, de pessoas que são brasileiras, mas são descendentes de pessoas de outros países, e aí a pronúncia, cada um pronuncia. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. A gente tem um piloto na Fórmula 1 que chama Ed Irvine, correu pela Ferrari. Quando ele começou a correr, o Galvão narrava. Aí o Ed Irvine, não, o Ed Irvine, não, o Ed Irvine. Essas 3 pronúncias ele falou. E depois foi se descobrir que o certo era o Irvine. A melhor coisa que tem, sempre que eu posso, eu vou no piloto. E aí eu converso com o piloto. Como é que pronuncia o seu nome? Porque às vezes a gente acha que tá certo e não Na verdade, tá. tá errado. Você fala, não, o cara é Drogovic. É um nome que não é fácil. Para narrar é horrível, né? Putz. Narrar Drogovic é difícil. Então tem nomes que realmente são complicados. Mas já aconteceu de eu estar narrando e tá com o nome da pessoa errada. Às vezes porque também me passaram errado, né? A cronometragem me passou e tal. E aí, normalmente, eu gosto de dar o grid antes da largada. Se pegar uma transmissão minha ao vivo, o pessoal que entrar no YouTube aí, é Superliga Desportiva. Lá tem as corridas que a gente faz ao vivo. Eu falo o grid todinho durante o tempo que eles estão fazendo a volta de apresentação. Nas categorias que tem volta de apresentação. As que não tem, quando eles estão vindo para a formação do grid, eu falo. Falando de tal, largando a posição, não tão. E no ao vivo, quando eu estou narrando por cartódromo, eu faço a mesma coisa. E falo, gente, se tiver algum nome aqui que está errado, eu falo isso ao vivo no cartódromo e no autódromo. Pode vir aqui e corrigir, que a gente faz a correção de imediato. Então eu procuro sempre, eu sou muito perfeccionista, sabe? Então eu tento errar o menos possível. Entendi. Agora eu posso fazer uma brincadeira com você? Pode. Chama Batata Quente, faço com todos os meus convidados. Eu vou falar uma palavra ou uma situação e você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser, eu posso responder com uma frase? Pode ser com uma frase, pode ser com uma palavra. Ok. 011 te ligando. 011? É. É cobrança, né? Trânsito. Então, Duda, trânsito eu tenho que falar um pouquinho mais. Trânsito é uma coisa que quando eu estou trabalhando, eu sou bem mais calmo do que quando eu estou passeando. Porque se eu estou trabalhando, eu estou atendendo alguém. Então o tempo é daquela pessoa, não é meu tempo. Se for no meu tempo, tem hora que o trânsito irrita. Mas me controlei muito e aconselho todo mundo aí a ter um pouco mais de paciência no trânsito, porque tá tendo muita confusão em trânsito, né? E a gente pode evitar isso. Não precisa disso, né? Sono. Importante. Aí depende de cada um. Eu tenho como sono uma entrevista do Rogério Ceni que eu achei muito legal. Ele fala assim, eu não consigo dormir mais do que 4 ou 5 horas. E às vezes eu fico na cama durante 7 ou 8 horas. Como assim? Então ele dorme, vamos supor, meia-noite, 5 horas da manhã ele já acordou, mas ele não levanta. Ele fica acordado na cama até às 7, para descansar o corpo. Então, sono é uma coisa importante. O tempo, tem que ter 8 horas de sono. Necessariamente não. Eu hoje, por exemplo, não preciso mais de 8 horas de sono. 6, 7 horas, estou inteiro, estou zero, pronto para trabalhar de novo. Eu acho que tem um nome para esse que acontece, para as pessoas que não precisam dormir muito tempo, que elas podem dormir até 4, 5, 6 horas por dia. E ficam bem. E ficam bem. Eu esqueci o nome do... eu esqueci o nome, gente, peraí. Não, vamos jogar lá pro telespectador lá, ele vai e coloca nos comentários. Gente, coloca nos comentários aí, que depois eu falo com a Maria aqui. Mas tem um nome pra esse negócio aí que acontece. Eu esqueci até o nome Calma. Eu esqueci o nome, até como é que fala quando é tipo assim... eu esqueci tudo. Aparece a palavra, calor ou frio? Calor. Eu gosto muito do calor. Eu não sei porque eu ainda não vivi num país que faça tanto frio e eu tô procurando não viver, não sei. Eu morei 2 meses em Miami e eu peguei 42 graus na sombra. Eu nunca senti tanto calor na minha vida. Mas eu gosto do calor, eu curto o calor. Passei até mal lá, porque mudança de temperatura, né? Mas depois eu acostumei e aí fiquei lá tranquilo no calor. Então eu prefiro o calor ao frio. Mas não quer dizer que eu não conviva no frio. Dependendo da situação, a gente convive.
Eu também prefiro calor. Eu acho que é porque no frio a gente só quer ficar deitado, desanimado, a gente só fica encapotado, assim, cheio de blusa e tal. Calor você tem mais ação, né? Não é só isso. É que também a gente pode fazer mais coisas. Você pode tomar um banho de piscina. Tem mais fuga, né? Você pode fazer mais coisas durante o dia no calor do que no frio. Sorvete ou açaí? Nossa, que briga boa, hein? Nossa senhora. Banana split, sorvete. Depois o açaí. Comida preferida? Japonesa. Nunca Amo. provei, mas não tenho nenhuma vontade de provar. Amo. São várias, né? Eu tô colocando a japonesa na frente aqui, mas são vários tipos de comida que eu gosto. Nunca provei, nem tenho vontade de provar. Infância. Uma experiência muito grande. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, né? E aí eu me tornei homem, na acepção da palavra, mais cedo, né? Por ter uma mãe que foi pai, né? Foi pai e mãe, e ajudou que nos criou, né? E aí eu aprendi a valorizar um pouco mais. Então, a partir dos 11 anos, minha vida mudou muito, né? Eu vivi sempre antecipado, né? Isso aqui é pra você viver com 18 anos, eu já vivi com 14. Isso aqui é pra viver com 14, eu vivi com 11. Porque a minha responsabilidade era muito grande, né? Não só minha, né? Como dos meus 2 irmãos, que eram à época, né? Hoje nós éramos 3 irmãos, hoje somos 2, né? Eu perdi um irmão há 8 anos atrás. E então, assim, a minha infância me marcou muito por causa disso. Responsabilidades. Desculpa? Responsabilidades. Bom, eu sou muito responsável, né? Com tudo. Sou chato com horário. Você vê, quando seu pai me chamou, eu falei, eu tenho um compromisso, eu vou chegar aí entre 17 e 17h10. 17h08 eu estava aqui dentro. Então, assim, eu sou muito chato, sou muito chato com horário, sou muito responsável. E responsabilidade é uma palavra que anda comigo ao meu lado o tempo inteiro. Apresentar. Apresentar, nós estamos falando de televisão, né? Ou se apresentar, né? Eu gosto de me apresentar bem, né? Procuro me apresentar bem e procuro fazer o mais correto possível. Claro que erro, como todos erram, mas procuro ser o mais perfeito na apresentação. Narrar. Narrar é muito bom, né? O problema do narrar é que a gente tem que tomar muito cuidado com a voz, né? O desgaste da voz é muito grande no narrar. Eu tenho alguns eventos que me desgastam um pouco mais, né? Que gasta minha voz um pouco mais e, consequentemente, você traz coisas paralelas. A voz, o psicológico, né? E o físico. Por quê? Porque a concentração é muito grande, igual São Paulo, por exemplo, né? Alô, Clay, mandar um abraço pro Clay, que é o nosso diretor da nossa Superliga, né? O Edson, que faz as motos. Eu sou muito cobrado, né? E você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Para narrar, você tem que ter uma concentração muito grande e há um desgaste muito grande. Igual São Paulo, por exemplo, eu chego no autódromo 6h20 da manhã, saio de lá às 7h da noite. O tempo inteiro falando. Então, e volto no outro dia para fazer a mesma coisa. Então, a conservação da voz, durante o tempo que eu estou narrando, eu evito tomar gelado, né? Eu procuro tomar água mais natural, sem gelo nenhum mesmo, para não dar aquele choque térmico. Eu tenho um problema desde muito pequenininha na garganta, que direto eu fico rouca. Aí, tipo assim, aí eu às vezes tomo uma água gelada, alguma coisa assim, aí eu fico rouca. E é do nada, eu vou dormir com a garganta um pouco esquisita, arranhando e tal. No outro dia eu amanheço sem voz nenhuma, eu não consigo falar nada. Aí eu falo muito alto, eu converso muito, aí, tipo assim, é muito difícil ter que guardar a voz quando... Eu não sabia que eu falava, não. Então, a primeira coisa que é legal é você ter um acompanhamento de uma fonoaudióloga, né? É importantíssimo. Eu fazia e depois eu parei, porque, tipo assim, começou a aparecer menos as crises de rouquidão. Aí depois você vai ter algumas manhãzinhas, né? Que a gente tem para poder dominar. Primeiro, aquecimento vocal. Né, eu faço, por exemplo, quando eu tô indo pro cartódromo, dentro do carro eu faço aquecimento vocal. Porque quem vê você fazendo aquecimento vocal acha que você é louco, né? Você dentro do carro... Então, eu fazia é importantíssimo o aquecimento vocal. Eu faço sempre, antes de narrar alguma corrida. Quando eu tô indo para Interlagos, por exemplo, eu saio do hotel em frente ao autódromo, eu vou a pé fazendo aquecimento vocal. E água o tempo inteiro. Eu falo com o cara que me contrata, cara, não me deixa com sede nem com fome. Porque um narrador com sede e com fome, ele não rende. Então você tem que estar bem alimentado, por isso que entra aquele estágio que eu te falei, do físico, do psicológico e do mental, né? Porque é uma série de coisas que você tem que guardar. Então, aquecimento vocal e água o tempo inteiro. Não existe coisa melhor para lubrificar a garganta do que a água. O gengibre é bom, só que o gengibre ele é um paliativo.
Eu já usei, por exemplo, uma vez eu estava narrando a corrida em Lagoa Santa, eu estava rouco e frio pra caramba. Liguei pra minha fonoaudióloga e ela falou: vou te receitar uma coisa que você não vai usar todo dia, mas só pra hoje. E entrei com gengibre, com pastilha, com um monte de coisa. Naquele momento dá uma melhorada. E aí você abusa acreditando que melhorou. E quando você volta 2 vezes pior. Mas como eu precisava acabar de narrar a corrida, eu resolvi meu problema. Quando eu terminei a corrida, eu fiquei 1 dia e meio sem falar. Mas porque eu precisava resolver naquele momento. É só paliativo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não use gengibre achando que é a solução para voz, não. Porque não é. Só de vez em quando. Quando usar, maneira, não fala muito alto, não. Foi esse nosso Batata Quente. Quero te agradecer, né? Agradecer a você, o seu telespectador. Te parabenizar. Eu não conhecia, né, seu trabalho. Quando seu pai me falou, eu assisti alguns vídeos de você, né? Acho que você está no caminho super certo. Você tem uma vantagem, que você é bem desinibida. E quem mexe nesse ramo que a gente mexe tem que ser desinibido, atrevido. Erro vai acontecer, né? Você é muito inteligente e isso ajuda muito a conduzir. Porque eu vejo que sentam aqui pessoas completamente diferentes, né? Você está entrevistando o locutor e o narrador hoje, e eu vi que você entrevistou um cara da Polícia Militar, né? A semana retrasada. Nutricionista. Então, é esse segmento que é muito legal. Eu acho que você vai aprender muito com isso, né? E a sua idade eu acho que ajuda muito, porque aí entra o fator memória, um monte de coisa, família estando por trás, irmão, mãe, pai ajudando. Eu acho muito importante. Então, parabéns pelo podcast, pelo Pode Duda. Pode. Pode Duda. Isso aí, muito obrigada por tudo. E eu quero te fazer uma última pergunta. Quero que você deixe um conselho para quem está assistindo. Então, eu vou deixar uma frase, né? E nessa frase eu vou estar resumindo o que eu acho que é a vida para todos nós hoje. A gente preocupa muito em... Nossa, mas amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã eu vou fazer aquilo. Eu perdi vários amigos, né, de câncer e acreditando que amanhã eles iriam fazer alguma coisa. Então, o momento é hoje. Então, eu queria deixar uma frase. Hoje é o primeiro dos últimos dias da minha vida. Viva assim, que você vai viver para sempre. É isso, gente. É um conselho maravilhoso, tá? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por tudo, por ter vindo aqui, por ter batido um papo maravilhoso comigo. Oi. O quê? Ah, é verdade. Esqueci do boné. Não sei se eu uso o boné, mas uma lembrancinha pra você. Obrigado, Duda. Do Pode Duda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pode Duda. Tá naquela câmera ali? Então, quero te agradecer pelo boné. Vou usar, né? Porque eu uso muito boné, principalmente quando eu tô no sol narrando a arrancada. E vou usar o Pode Duda. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Duda. Acabei de lembrar que eu vou ter que dar a dica de livro de hoje. Que é todo episódio eu dou uma dica de livro diferente, para as pessoas não terem desculpas para não saberem o que ler. E a dica de livro de hoje é Tia Júlia e o Escrevinhador, de Mário Vargas Llosa. Esse livro aqui é muito bom, ele faz um tempinho. E eu comprei ele na praia, acredita? Tinha uma banquinha assim, perto da praia de livros. Tia Júlia e o Escrevinhador. Legal. É muito legal esse livro, conta da época que rádio estava... Ainda hoje mesmo é muito alto, mas naquela época era uma inovação incrível o rádio. E esse livro aqui se passa há muito, muito tempo, eu não lembro bem em que época que se passa. Aí tem as radionovelas, aí tem um ator de radionovela que entra numa polêmica com a tia de um escrevinhador, que é jornalista de uma mesma rádio, que passava essa radionovela. Aí acontece um monte de coisa na história. E é muito legal. Essa é a dica de livro de hoje. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, Duda. Parabéns pelo canal. E, gente, se você quiser que eu mande um abraço pra você no próximo vídeo, ou comenta nesse vídeo aqui, ou nas 2 últimas fotos lá do Instagram, que eu vou mandar um abraço pra você. Então é isso. Um beijo pra quem tá em casa. Um beijo pra você também. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.